Começando coletiva com o zagueiro Valdo do Confiança. Valdo, ontem a equipe conseguiu uma classificação histórica, muito importante na Copa do Nordeste. A gente tem muito tempo para comemorar, sábado já tem um clássico pela Série C. Então eu queria saber de você de que maneira essa classificação, esse resultado de ontem pode contribuir para uma mudança de fase, né? Uma virada de chave na Série C também. Cara, a gente viveu um momento delicado na Série C, né? Principalmente emocional, né? A torcida cobrando muito da gente, da comissão. Durante a semana, a torcida organizada veio conversar com a gente. E a gente precisava dar essa resposta para eles e para a gente também, que a gente não merece estar nessa situação na Série C. A gente pegou um adversário de Série A, que era o Vitória. A gente foi um time muito comprometido. O professor armou um esquema, todo mundo entendeu o que era para ser feito. E Deus nos abençoou no final, que o Rafa acertou um belo chute, fez um gol. Isso nos dá confiança para a sequência da Série C. Temos um clássico contra o Itabaiana. Um jogo muito chato, muito difícil. É um jogo de 6 pontos. Então a gente vai lutar para buscar essa vitória. Ô Valdo, a gente fez uma pesquisa aqui da última vez que você enfrentou o Itabaiana, foi em 2016, foi quando você esteve aqui. Foi numa temporada que o Confiança perdeu todos os jogos, para o Itabaiana. E um desses jogos você acabou até sendo expulso. Você até falou que o jogo é difícil e tal. Qual a maior dificuldade encontrada quando você jogou aqui? Era aquele campo um pouco mais duro, agora teve uma reforma, o gramado realmente está perfeito, choveu no jogo passado, drenagem é muito boa. Qual a maior dificuldade que você imagina que vai enfrentar? É o próprio adversário que está lutando contra a zona de rebaixamento, é torcedor, enfim, o que, é que você prevê, já que tem quase 10 anos que você não encara o Tricolor? Cara, o Itabaiana subiu o patamar, né? A gente está na Série C, querendo ou não, o investimento é maior. A torcida lá é muito apaixonada, então assim, tem esses fatores, né? A torcida, o campo, eles não vão querer perder pra gente, isso sempre foi isso. Então assim, a gente tá respeitando, porque assim, é futebol, a gente tem que respeitar o adversário, o nosso oponente. Mas assim, a gente vai trabalhar esses 2 dias que faltam, vamos aprimorar algumas coisas pra gente ir lá, fazer o nosso trabalho, fazer tudo que o treinador tem pedido, pra gente sair de lá com resultado positivo, porque a gente merece e precisa dessa vitória, né? A gente não tem margem de erro mais. Agora a gente tem que ir, todo adversário a gente tem que ir pra ganhar, velho. E tenho conversado muito isso com o grupo e a gente tá com esse pensamento. Mário Bezerra do canal Poderoso Dragão. Valdo, a imprensa baiana, boa parte, não são todos, mas a boa parte da imprensa baiana, falava em goleada do Vitória, que o Vitória já estaria na final, porque ele iria enfrentar o Confiança da Série C, ou o CSA, ou o Ferroviário. O Ferroviário está na Série C e o Ferroviário está na Série D e o CSA está na Série C. Como é que você avalia esse pensamento da imprensa local da Bahia e se isso serviu de incentivo a mais para que vocês jogassem o que vocês jogaram ontem? Eu não vou falar só da imprensa baiana, eu acho que grande parte da nossa torcida também acreditava nisso. Pelo momento que a gente vive na Série C. E a gente entende isso. Mas assim, eu falei para os meninos antes do jogo que assim, Deus não tinha esquecido de nós. E a gente ia lutar do início até o final por nossa família. Durante o jogo do ABC, eu fui entrar em campo com minha filha, eu vi nos olhos dela o orgulho que ela tinha comigo. E eu passei isso para os meninos. Vamos lutar do início até o final, porque no final a família de vocês vai ter orgulho de vocês. E foi o que aconteceu. Isso nos fez forte para suportar todo o processo, para suportar toda a dificuldade do jogo e a gente sair vitorioso. Valdo, Califa Esportes. Ontem, o setor de marcação, principalmente do meio de campo, ele protegeu muito, né, a linha de vocês ali atrás. Isso facilitou mais que os atacantes pudessem ter liberdade de ir ao ataque, tentar o gol e a vitória? Isso foi um planejamento do treinador, né? Ele definiu que a gente ia jogar abaixo da linha da bola, principalmente os 3 volantes e a última linha defensiva, deixar o Camarão, o Breno e o Neto lá na frente para a gente explorar a bola longa e o contra-ataque. E a gente, assim, soubemos sofrer, o Vitória teve algumas chances, mas assim, nada algo exagerado. A gente estava bem próximos deles. Então, assim, foi uma tática perfeita.
não tomamos o gol e a gente conseguiu ajudar o time. Ô Valdo, nesse ano você não... Foi o primeiro adversário de Série A que você enfrentou, mas o Confiança já tinha enfrentado 2 vezes o Ceará. O Bahia você acha que não tinha chegado ainda, estava até na arquibancada. Isso. Enfim, então o Confiança venceu o Bahia, empatou 2 vezes com o Ceará e venceu o Vitória. E nos últimos anos o Confiança também, na hora que está naquela reta final, a reta decisiva, acho que o peso, a tradição, entram em campo e o Confiança acaba se salvando de um descenso. Você acredita que chegou esse momento da reta final, demonstrar a força, como foram nos outros anos, de nessa reta final o time pesar essa tradição do clube na Série C, o Confiança é o clube que mais disputou a Série C e esses resultados sobre os times de Série A também devem pesar nessa reta final de Série C? Eu falo porque, assim, pelo momento que a gente estava vivendo, né? O jogo contra o Vitória foi era um divisor de águas. E se a gente perde, a gente ia contra o Itabaiana mais uma vez, cabeça baixa, com dúvidas, porque normalmente tem dúvida pela sequência de não vencer. E assim, isso nos dá um gás, isso nos motiva, isso nos mostra que a gente tem capacidade de brigar lá em cima. Faltam 7, 8 jogos ainda e a gente tem chance de classificar no G8. Mas para isso a gente tem que mostrar dentro do campo, a gente tem que se dedicar, se cobrar. Então assim, no sábado a postura não pode ser menor que foi contra o jogo do Vitória, é disso para mais. E eu acredito que a gente vai estar focado para buscar essa vitória. Bem, a imprensa baiana, vou falar da imprensa baiana porque eu estava acompanhando bastante a imprensa baiana, inclusive entrevistei um radialista lá de Salvador. Eles falaram muito que a deficiência do Confiança é muito bolas alçadas à área, o Confiança toma muitos gols de cabeça, em escanteios, em bolas alçadas à área, e o Vitória ontem massacrou o Confiança nesse requisito de colocar a bola na área. E ontem a nossa defesa se comportou muito bem, eles praticamente não conseguiram nenhum cabeceio em direção ao gol. Eu gostaria de saber o que é que mudou para que vocês acertassem tanto vindo de bolas alçadas da área, que realmente é o fraco do Confiança. Cara, eu acho que a comunicação ontem foi um fator importante, sabe? A gente estava um time mais próximo, mais compacto, e a gente se comunicando bem. Eu acho que isso favoreceu para a gente, como você falou, tirar a maioria das bolas. Quando eles conseguiam cabecear, não tinha facilidade. Então, assim, acredito que foi um jogo perfeito em todos os setores. Valdo, para terminar, a composição do time, né, foi totalmente diferente das que vinham sendo escaladas, né? Normalmente o Brian vinha entrando no ciclo do tempo. Com essa nova composição, você acredita que o time do Confiança vai estar pesado mesmo contra o Itabaiana? E convoca aí a torcida do Dragão pra gente. Cara, a questão de escolha é o treinador e a comissão. Ele estuda muito, ele pensa jogo a jogo. Então, assim, essa responsabilidade eu deixo para ele. Mas, assim, os meninos que entraram deram conta do recado e puderam ajudar a equipe. E sábado, a gente tem um grande jogo, uma grande batalha contra o Itabaiana. Eu espero que a torcida vá lá nos apoiar do início até o final para a gente conseguir a vitória.